Boa tarde, gurizada, tudo beleza? Hoje é 14 de junho de 2016. Estamos aí de volta com o Vectra, certo? Depois de uma semana na oficina, o carro me foi entregue na data prometida, sexta-feira passada. Hoje é terça-feira. Vou contar rapidamente aí algumas questões, tá? Em primeiro lugar, cheguei na loja às 6 horas da tarde para buscar o carro conforme combinado. O carro ainda não estava pronto. Ele estava sem esse pisca aqui, pisca lateral, estava sem os dois emblemas dos dois lados e estava sem a tampa do porta-mala, certo? Eles ainda estavam ajustando, ok? Então, eu acho que pela gravação aí, eu estou gravando exatamente com a mesma máquina que eu gravei quando a porta não estava boa. Acho que agora dá para perceber que o carro ficou como tinha que ser. Ao menos no quesito paralama e para-choque, certo? A cor se ajustou. Foi feita o quê? Vou explicar. Eles pegaram, pintaram novamente o para-choque, pintaram novamente o paralama e eles puxaram até o meio da porta. Ao vivo eu não consegui identificar onde que foi a emenda, tá? Ficou muito bem feito. Verdade seja dita, eu acho que, obviamente, tem como perceber que esse paralama foi pintado, não tem como não ver, mas não é gritante. Aos olhos nus é bem difícil de perceber a diferença. Talvez até no vídeo tenha como ver uma diferença minúscula assim, mas o carro passando no sol, como está agora, é bem difícil de perceber alguma coisa, certo? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, eu vou contar para vocês uma situação. Eu ia publicar um vídeo sobre isso, mas eu achei melhor não. Vamos ver o que vocês acham sobre o assunto. No fim de semana, assim que nós voltamos do encontro de ômega que teve em Lajeado, nós fomos para minha casa. Eu, a Mara, o Dani e a Carla, certo? Nós fomos tomar um banho porque nós tínhamos a festa do Augusto para ir. O que acontece? Eu recebi uma multa e eu fui procurar saber o que se tratava, certo? Então eu fiquei pensando, poxa, mas como assim multa, né? Se eu não trafego nessa avenida aqui. A Carlinha, que estava lá em casa, perguntou assim: Rafa, não era de quando o carro estava na oficina, né? E eu falei: olha, Carlinha, não pode ser, né? E ela perguntou: aonde que tu estava nesse horário? Sim, estava trabalhando, obviamente. Tá, então eu recebi uma multa do dia 25 de maio às 8h47 da manhã. Só que no dia 25 de maio às 8h47 da manhã o carro estava ou deveria estar na loja sofrendo os reparos daquela outra vez ainda, lembram? De quando eles fizeram a tentativa de ajustar o paralama e o para-choque, não conseguiram. Portanto, eles tomaram uma multa. Eu liguei para a corretora me disse que era para mim mandar para eles uma cópia da multa, que eles iam entrar com um procedimento administrativo, que é o quê? Transferir a multa para o nome da empresa responsável, entrar com a solicitação de descredenciamento da empresa e eu poderia acionar a justiça caso eu quisesse, até mesmo eles poderiam me ajudar para reparar o dano que eu sofri. Que dano que eu sofri? Na realidade eu tomei uma multa, certo? 4 pontos na carteira, mas a questão não é a multa ou o valor a ser pago. A questão é a responsabilidade de quando tu deixa o teu bem numa loja para eles cuidarem dele, certo? Ninguém me ligou avisando que olha, Rafael, teu carro vai sair da loja, vai andar num trecho aqui, então a gente está te ligando só para te avisar que nós vamos usar o teu carro. Não, eu não recebi informação alguma quanto a isso, certo? Então isso faz parte do dano. Vocês imaginem se eles atropelam uma pessoa ou se eles se envolvem num acidente muito mais grave, certo? Pois então, pessoal, conversando com a corretora, conversando até mesmo em casa ali, conversei com o Dani, com a Carla, com a Mara, e a ideia era de eu entrar na justiça, buscar os meus direitos, correto?
nada mais justo, né? Afinal de contas a gente paga um valor alto pelo seguro e na realidade a gente só se incomoda. Então essa foi mais uma, certo? Que eu tive de problema com essa loja, correto? No outro dia, pensando melhor, o que eu fiz? Eu resolvi que eu não iria entrar na justiça contra a empresa. Eu botei a cabeça no lugar, certo? Entrei em contato com a loja. Prontamente eles me disseram que foi o dia que eles levaram o carro para o colorista ver, já que o cara não conseguia identificar a diferença no para-choque, no paralama, no para-choque e na tampa do reservatório de combustível. O que eles fizeram? Levaram o carro até lá e na volta tomaram uma multa por excesso de velocidade. No trecho que era permitido 60 por hora, eles cruzaram a 74, acima dos 7 km por hora de tolerância que se tem, correto? Então, pessoal, eu ia fazer um vídeo falando sobre isso, mas eu resolvi já colocar tudo junto num aqui, explicar o que aconteceu. Muita gente vai me dizer que, Rafael, tu deveria entrar na justiça para reparar os danos, certo? Até pelos danos que eu sofri com o carro, o tempo que eu perdi, o prejuízo que eu tive com o para-brisa do Ômega que quebrou um dia de semana que estava rodando com ele, etc. Eu concordo, pessoal, eu poderia buscar meus direitos. Eu acho que eu não estaria sendo injusto nem nada. Só que assim, ó, o meu consciente, eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou honesto. Então assim, ó, por mais problemas que essa empresa tenha me gerado, eu, acreditem ou não, eu achei melhor não entrar na justiça contra eles, porque querendo ou não, eles estão resolvendo, estão se prontificando sempre em resolver os problemas do carro, mesmo eu passando por tudo que eu já passei. Aí é uma questão de opinião de cada um, certo? Então eu achei melhor não entrar com processo na justiça. Assim que eu entrei em contato com a proprietária da loja, ela me disse que ela ia pegar, que era para mim mandar para ela a multa que ela já ia pagar, transferir os pontos, que ela me pedia desculpa pelo acontecido. Ela me explicou que o carro foi numa loja para verificar com um colorista, etc. Aproveitei e falei para ela sobre os problemas que o carro ficou dessa última vez, certo? E ela se prontificou em resolver todos os problemas. Eu falei para ela que eu estava mais do que cansado, eu estava com raiva de toda essa situação, o prejuízo, a perda de tempo, o meu deslocamento, todo esse procedimento chato, sem contar que o carro não estava sendo bem cuidado. Então eu disse para ela que eu não queria mais passar por isso, certo? Ela prontamente disse que alugaria um carro para mim, que é para tentar diminuir um pouco do meu corre-corre, certo? Sobre essa questão dessa arrumação do carro, e que era para mim combinar com ela um dia para eu levar o carro lá novamente para fazer os tais reparos. Então, pessoal, eu acho que depois dessa introdução aí deu para entender aí o que aconteceu. Mais uma que a gente leva na cabeça aí, certo? Bola para frente. Eu acho que o meu consciente disse que eu não deveria entrar na justiça mesmo tendo razão. Então eu tô aqui para mostrar para vocês como é que ficou o carro dessa última vez que ele foi para a oficina e já adiantar que ele vai voltar para lá, certo? Então assim, pessoal, a cor, como vocês podem ver, foi corrigida, certo? Tem como perceber, obviamente, que foi pintado. Tá um pouco mais nova a tinta, mas agora a tinta está uniforme. A pintura do carro está uniforme, certo? Só que daí vamos e viemos. O carro não estava pronto naquele dia, certo? Eles estavam montando. Então vocês vão ver aqui, ó, essas manchas de água escorrida, que é polimento que ficou em todo o carro, certo? O friso do carro foi pintado. Lembra que tinha um arranhão aqui? Foi resolvido. Porém, vejam o que aconteceu aqui, ó. Aqui, isso aqui é um abarroamento, digamos assim. Eu não sei o que aconteceu aqui, certo? Ó, manchas d'água, olha aqui. Isso é acabamento, certo? E aqui embaixo eles largaram o spoiler, olha aqui. Arranhou o spoiler. Pega essa, eu costumo dizer. Resolveram uma parte e pioraram outra. É sempre assim. A questão do acabamento da caixa de roda,
o que aconteceu? Eles colocaram um novo. Ela aproveitou e me disse que comprou os dois lados, certo? Como desse lado aqui ela tinha sido colocado um enforca-gato, porque desprendeu, então foi colocado os dois novos, certo? O valor dessa peça é na casa de R$70 cada lado. E não existia em nenhuma concessionária. Foi encomendado uma última peça, o último par, digamos assim, e ele veio, certo? O para-choque foi pintado, pessoal, novamente, tá? Tem como ver aqui as manchas do acabamento, politriz, massa, certo? De polir e tudo mais. Dá pra ver ali embaixo que continua sujo, água escorrida ali perto do farolete. O farol é novo, certo? Pode ver aqui. Não tem mais aquela mancha aqui que tinha. É um farol completamente novo, correto? Emblemas Collection colocado novos. Porém, esse Collection aqui, como ele vem individual, eu vi o emblema é Collection, ele é GM, tá, pessoal? Não é uma réplica. Não sei se vocês conseguem ver, mas o E tá torto. Dá pra ver? Mas o E tá tortinho. É esquisito, pra quem chega perto, bem pertinho assim como eu tô aqui, dá pra ver que o E tá meio torto. Paciência, né? Eu já tô aprendendo que não adianta a gente querer exigir demais desses detalhes, porque para resolver esses detalhes é só nós com todo carinho e atenção, certo? Então aqui ficou perfeito. Correto? Então, frente do carro foi resolvido, para-choque foi pintado, aqui já não existe mais diferença de cor. Foi trocado o farol, as duas peças. Foi pintado o arranhão ali do friso. E agora vamos para o porta-mala, certo? Vocês lembram que essa lateral aqui eu tinha pedido para ser feita novamente, né? Não sabia o que eles iam fazer, enfim, etc. Essa peça ela estava isolada, eu acho que ela sofreu um polimento. Eu vi lá. O porta-mala do carro, a tampa do porta-mala do carro saiu do carro, ela não estava no carro. Porém, pessoal, o que eles fizeram? Eles pintaram uma parte dessa peça e queimaram o verniz. Não tem como ver na gravação, eu acho. Mas o verniz está queimado. É inacreditável. A peça foi pintada e já está queimada. Agora no sol não dá para ver tanto, mas ela está toda manchada. Não é holograma, não é nada. É manchado mesmo. E assim, ó, infelizmente no sol não tem como ver. A gente só consegue ver na sombra. É interessante, né? Mas se bater uma sombra aqui, dá pra ver, o porta-mala ficou completamente queimado. Mas é o verniz que está queimado. E aí o que aconteceu? Na pressa deles me entregarem o carro, porque eu fiquei esperando o carro ficar pronto até as 8 da noite, eles não alinharam novamente o capô do porta-mala. A tampa, olha aqui, ficou desalinhada. Aquilo que eles tinham corrigido, eles voltaram atrás. Vocês lembram do arranhão aqui? Pintado, resolvido, certo? Show de bola, era fundo. Eles poliram aqui, tá queimado. Dá pra ver só na sombra também, certo? Mas a tampa do porta-mala tá toda queimada. Então, digamos que os problemas mais graves foram resolvidos e se criaram outros mais simples. Esses problemas são mais aceitáveis, digamos assim. Talvez o maior problema que o carro tenha voltado da oficina dessa vez, vocês não vão acreditar na minha opinião. A regulagem de altura do farol, ela tá errada, na realidade não tá funcionando a regulagem de altura do farol. Certo? Então eu já avisei ela queria saber se isso funcionava antes, eu disse que sim, obviamente, tudo no carro funcionava, a regulagem de altura do farol, enfim, agora ela tem que botar a funcionar novamente. Aqui eu cometo um erro, certo? Que é o seguinte, diferentemente do Ômega, tá? Que eu sei bem como é que funciona, no Vectra, pelo que deu para perceber ali no farol, ele tem um plug, esse plug está ok. Porém, o meu medo é de que
este farol não tenha suporte para regulagem, certo? E aí nós temos um problema, quer dizer, eu não tenho problema, quem tem problema são eles, correto? Então, pessoal, para mim hoje o maior problema que voltou do carro foi essa questão da regulagem de altura do farol e o porta-mala que não tá legal, tá queimado. Mas isso eles vão resolver. Já liguei para ela, informei para ela, falei para ela que eu estava um pouco transtornado, certo? E ela me disse que vai resolver. Infelizmente, ainda não tá 100%, mas já tá bem melhor. O meu amigo Dani, ele trabalhava na GM com pintura, ele viu a pintura e disse: Rafa, a pintura agora ficou show. Ele olhou bem, ele estava comigo, a gente estava junto no fim de semana, ele olhou, ele gostou. Então ele dizendo para mim, o Dani Machado gostando, um cara que entende muito de pintura, dizendo que ficou show, então para mim é o que vale. E em segundo lugar, o que os meus olhos veem é que a cor ficou muito parelha, certo? Só quem sabe identificar é que vai ver que foi pintado. Então é isso, pessoal, mais um capítulo da saga do Vectra aí, né? Com esse diferencial agora, que é relacionado a multa, digamos assim, essas piorias. Olha aqui, ó, vejam como o carro foi entregue às pressas, ó, todo sujo embaixo, certo? Não deu muito tempo para sujar, não choveu nem nada, tá? Mas desde que eu peguei ele na sexta-feira, eu já rodei até hoje, deu... Nesse exato momento tá fechando 400 km rodado com ele, tá? Peguei na sexta e hoje é terça, já rodei 400 km com ele, então não deu tempo de sujar porque foi só estrada, certo? Ah, os batentes, lembram dos batentes? Colocados no lugar novamente, tudo certinho. Eu quero agradecer a um comentário de um assinante aí que falou sobre os batentes superiores que devem ser colocados, que estão faltando. Vou providenciar. Desculpa, eu não lembro o nome dele, mas ele deixou um comentário no vídeo anterior falando que faltavam os 2 batentes superiores e um perto do farol, se eu não me engano. Vou em breve estar providenciando esses batentes, vamos colocar ali e vamos resolver esse problema. Então é isso, pessoal. Eu acho que agora o carro está caminhando muito bem. Eu acho que deu certo essa questão da colorização ali, que na realidade eles puxaram a porta, fizeram o chapéu, deu certo, o carro não ficou degradê. Então assim, próximo vídeo aí eu espero estar fazendo já com essas últimas melhorias, essas piorias corrigidas, já com notícias da multa transferida e esses problemas resolvidos. Aqui, ó, isso aqui que eu não gosto, ó, certo? Essas marcas me incomodam, né? É mal isolado para fazer polimento. Eu não entendo como é que podem fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, o carro tá aí, tá, olha, se não ficou 100%, tá muito próximo do 100% a pintura. Me agradou, gostei bastante. Eu acho que agora é resolver essas piorias, como eu falei, alinhar o capô, alinhar a tampa do porta-mala, corrigir essa questão da regulagem de altura dos faróis, eles resolverem esses detalhezinhos que eles deixaram, transferirem a multa, e aí a partir daí vamos voltar a cuidar do carro aí como deve ser, fazendo alguns ups e sempre mantendo o pessoal informado. Quero agradecer novamente aí todo mundo que postou seu comentário no último vídeo aí, falando de que aquilo que estava ruim poderia piorar, certo? Gostaria de agradecer muito todos os comentários dos amigos aí que desejaram o melhor, todos aqueles que deram dica em pedindo para não deixar pintar o carro, puxar para a porta ali. Enfim, pessoal, não adianta.
A gente não tem muito o que fazer, a gente está na mão dessas empresas. Então agora o carro está aí muito aceitável, certo? Como eu disse, eu estou tentando mostrar para vocês que sim, existe uma diferença, mas é capaz dessa diferença aparecer melhor no vídeo do que ao vivo. Ao vivo essa diferença é praticamente imperceptível, certo? Então é isso, pessoal. Novamente gostaria de agradecer todo mundo aí que de certa forma acompanhou essa saga até aqui. E o meu muito obrigado aí, espero que continuem assistindo e acompanhando, que na minha opinião falta mais uma parte dessa saga, né? Eu acho que depois dessas piorias tudo vai pro lugar. Certo, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço.